Olá, Neide, boa noite. Estou aguardando aqui. Oi, professor Ricardo, tudo bom? Estou aguardando o Frank entrar. Olá, Raquel, para convidá-lo. Boa noite, gente. Olha, o Frank entrou aqui. Deixa eu convidar ele aqui. Pronto. E aí a solicitação. Oi, Gildas, agora é para valer. Menino, hoje meu cabelo tá mais bagunçado do que nunca. Oi, Frank. Boa noite. Tudo Boa bom? noite, tudo bom? Oi, Raquel. Bom, a gente vai esperar um pouquinho, né? Que geralmente o Instagram vai avisando aí os seguidores e aí o pessoal vai entrando. E aí já já a gente começa nosso bate-papo, tá bom? Boa noite, Luiz. Fizemos o nosso teste aqui antes, né? Ainda bem, né, Frank? Olá, Cindy. Boa noite. Como vai? Vamos já iniciar nosso bate-papo hoje sobre autismo, né? Nós do grupo cristão Mãos de Luz vamos trazer essa temática para vocês. Olá, Mayra, Ana, tudo bom, gente? Boa noite. Olá, Sueli, Neide, boa noite, Neide. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui nossa live. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente que eu aprendi com o Frank. Acabei de aprender. Hoje nós vamos fazer a audiodescrição, né? Frank estava me ensinando para pessoas, né, que caso tenham alguma deficiência visual, elas consigam, né, realmente imaginar aqui, né? Então eu sou Gerlane, eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos crespos, com umas luzes loiras. Estou sentada numa cadeira aqui e o fundo aqui atrás de mim é branco, tá? Eu sou voluntária do grupo Mãos de Luz e vamos iniciar nesse papo aqui agradecendo já de início ao Frank a participação sobre autismo, tá bom? O Frank, a gente conversou sobre a trajetória, a vida dele, né, a biografia, e aí a gente decidiu que o certo hoje era o pai do Enzo, né? Então, o que vai dar propriedade para ele falar sobre o assunto é realmente ser pai do Enzo, né? Que tem autismo. Então, Frank, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Erlane, obrigado pelo convite e poder estar conversando aqui hoje. Então eu sou um homem de 1,83 m, estou sentado, tenho cabelos e barbas grisalhos, estou usando uma camisa azul e uma camisa de frio cinza. No fundo aparece uma estante e tem um monte de quadro pendurado ali. E é um prazer estar com vocês aqui para poder conversar e trocar uma ideia. E aí, pessoal, hoje a gente combinou de fazer realmente um bate-papo mesmo, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e aí vai ser bem dinâmico. E quem tiver alguma dúvida e também quiser fazer perguntas, pode colocar no chat que aí a gente vai respondendo ao longo da noite de hoje, tá bom? Então, nosso tema hoje é autismo, né? E para iniciar, né, nossa conversa, eu queria perguntar para o Frank, né, o que efetivamente seria o autismo, né? O que é realmente o autismo, né? Porque muitas pessoas não sabem realmente, né? E aí a primeira pergunta aí da noite, Frank. Gerlane, é o seguinte, acho que a primeira coisa para a gente deixar claro é qual o meu lugar de fala, né? Quando a gente conversou antes, eu brinquei, mas brinquei falando sério, que eu só estou aqui porque eu sou pai do Enzo, né? Se eu não fosse pai do Enzo, eu não teria te conhecido, a gente não estaria fazendo essa conversa aqui. Mas o meu lugar de fala aqui não é como voz de pessoa autista, porque não, eles têm a própria voz e tem um monte de gente falando muito bem aí pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. Também não é como cientista e profundo conhecedor da área, eu falo como pai. Então, meu local de fala aqui, meu lugar de fala é como pai do Enzo, e o Enzo é autista. E é disso que a gente, assim, disso que a gente vai conversar. E nessa conversa
vai ser a história do que eu fui aprendendo com o passar do tempo. E esse aprendizado mudou bastante. Nos últimos, quer dizer, ano a ano ele vai mudando bastante, porque os conceitos vão mudando, ainda bem, evoluindo bastante. Então era só para nesse disco colocar, tipo, deixar esse lugar de fala. O que acontece? O autismo começa como diagnóstico lá nos anos 40 do século passado. Ele vai evoluindo como diagnóstico, mas é importante a gente diferenciar que tem a visão biomédica e tem a visão das pessoas que são autistas, ok? Então, se a gente pegar a visão biomédica, eu até separei aqui, vou ler para você, para ficar ipsis literis, assim, né? Diz que é um transtorno global do desenvolvimento, de causas neurobiológicas definidas de acordo com critérios clínicos, mas caracterizado por ter alteração na interação social, na comunicação e no comportamento. Ok? Logo, isso define como transtorno, tanto que clinicamente é chamado de TEA, né, que seria transtorno do espectro autista. Sim. No entanto, se você for conversar com as pessoas autistas, é óbvio que eles discordam, e eu concordo com eles na discordância, porque é muito esquisito você falar assim, você tem um transtorno, né? Entendeu? Exato. Então, vamos lá. O que caracteriza o autista, né? Então, são 3 coisas principais, segundo a literatura. Primeiro é que ele tem chamado déficit de comunicação. Esse déficit de comunicação pode se manifestar de várias formas. Desde ser não oralizado, né, não verbal, ou seja, não falar, né? Se comunica de outra forma, mas não fala. Como pode ser verbal, mas ter uma fala que foge do padrão de normalidade, do dito padrão de normalidade. Ou seja, pode ter uma fala que pode ser perfeitamente pronunciada, mas não é uma fala funcional, não é uma fala que serve, não é uma fala de fácil comunicação, é uma fala que mesmo assim tem dificuldade de comunicação. Algumas crianças autistas desenvolvem uma fala montando frase perfeita, falando perfeitamente, como se fosse um mini adulto conversando, só que não necessariamente essa fala é fala funcional. No entanto, você também tem autista que tem a fala perfeita e completamente funcional. O que acontece com a gente é que a gente é acostumado a achar que a única forma de comunicação é a fala, né? E a fala é uma das formas de comunicação, né? E aí você tem várias outras formas de comunicação que podem ser exploradas pelas pessoas que têm dificuldade de comunicação ou não falam. O autismo hoje é considerado que aproximadamente 2% da população mundial seja autista. Você tem uma discussão de que tem aumentado o diagnóstico nos últimos tempos, mas na verdade tem aumentado a incidência, né, o número de casos. Mas, na verdade, o que acontece é que, muito provavelmente, o diagnóstico ficou melhor. E como o diagnóstico ficou melhor, estão conseguindo diagnosticar um pouco melhor as pessoas e, por isso, o número de casos acaba aumentando. Então, déficit de comunicação seria, então, a comunicação verbal e até a comunicação não verbal comprometida. O que seria uma comunicação não verbal comprometida? Eu já acerto essa fala normal, anormal e comprometida, tá? Uhum. Quando uma criancinha pequena, que ainda é não verbal, ela tem vontade de ir no banheiro, ela faz todo o ato motor, tipo, que você olha para ela, você sabe que ela quer ir no banheiro. Sim. Uma criança autista pode ser que ela faça diferente. Então, em vez de ela fazer o movimento como ela quer ir no banheiro, ela pode pular, ela pode correr, ela pode ficar um pouquinho mais agitada, fazendo mais coisas. Com o tempo, você aprende que ela também está comunicando. Você certo? entende a forma que ela você entende, você passa a aprender que aquilo é comunicação, só que é uma forma diferente de se comunicar. Diferente do normal, já a gente conversa comum, desse normal. Né? Talvez a palavra comum, porque normal Não, aí é que tá, a gente tem que... eu vou falar depois, mas a gente já conversa agora. O que é normal? Cientificamente, normal é uma coisa que acontece com frequência, entendeu? Então a gente considera, se a gente for pegar um dado biológico qualquer,
ele é considerado um dado normal quando aproximadamente 95% da população estudada apresenta aquele dado, certo? Valores maiores do que esse ou menores do que esse são valores fora do padrão de normalidade. Então, normal é comum, é rotineiro, é frequente. Isso é que é normal. E aí, quem está fora desse padrão comum, aí você pode chamar do jeito que você quiser. Você pode chamar, quer dizer, pode ser chamado de várias formas, desde anormal, como você pode chamar de raro, incomum ou excepcional. Então, o que a gente conversa aqui hoje é de coisa rara, de gente rara, de comportamentos raros e muito frequentemente comportamentos e ações excepcionais e que provocam também comportamentos e desenvolvimentos excepcionais em algumas outras pessoas. Então, eu frequentemente não uso a palavra normal, mas eu estava falando aqui até como amarrado para a gente fazer essa explicação, de que normal é comum. O que aconteceu? A gente vive numa sociedade, beleza, que considera que o adequado é ser frequente, entendeu? Considera que o adequado é você ser igual a todo mundo, você se vestir mais ou menos igual a todo mundo, você andar igual a todo mundo, fazer mais ou menos os mesmos movimentos que todo mundo faz. E se a gente evoluir como pessoa e como sociedade, a gente vai ver que os extremos, que são os que estão fora da curva de normalidade, é que frequentemente são responsáveis pelas grandes transformações e pelas grandes evoluções no mundo, em qualquer área que você pegar. Desde a área das humanidades, para as áreas científicas, para tudo que você quiser imaginar em qualquer área, as grandes transformações foram feitas por pessoas fora do padrão. Fora do padrão. Completamente fora do padrão. Então, então, quando eu falo das vezes que me escapar o normal, entenda como comum. Né? A outra característica dentro, então tem a característica da fala, né? Da comunicação, comunicação verbal e não verbal, não serem dentro do padrão de comum, mais frequente. Eles têm dificuldade de reciprocidade social, ou seja, a reciprocidade social deles funciona frequentemente de uma forma diferente da nossa. Vamos lá, a gente é treinado como sociedade a contar várias mentiras durante o dia, certo? Sim. Deu uma travadinha aqui, pessoal. O Franklin deu uma travadinha aqui, Franklin, mas você tinha falado que a internet oscila, Sim. tá? Então, se der uma travadinha aí para as pessoas que estão assistindo, ele vai retornar. Tá, me escuta agora? Me escuta? Sim, agora sim. Agora estou. Não, então a gente na relação interpessoal, no nosso dia a dia, a gente frequentemente conta mentiras, né? Certas mentiras sociais. E, por exemplo, eles não têm o hábito da mentira social. Então você pergunta, como é que você está? Se ele estiver mal, vai dizer, estou mal. Como é que você está passando? Ele vai parar e vai te contar como é que ele está passando, se ele quiser pegar e falar. Então, esse compartilhar deles, não necessariamente eles gostam de fazer, ou tem muitos que gostam, mas tem muita dificuldade de estabelecer esse tipo de relação. Ou seja, uma coisa que é muito comum é ter dificuldade de estabelecer e manter relações de amizade. Alguns declaradamente dizem que não gostam, outros declaradamente dizem que têm bastante dificuldade e que precisam de alguma forma de mediação para conseguir manter essas relações. E isso é sempre comparando indivíduos da mesma idade, certo? Porque às vezes a família, a criança só vive com adulto na família, certo? Então não é identificada nenhuma dificuldade de interação. Só que aí quando vai para a escola, quando ele está com pares da mesma idade, aí vai na escola, a professora fala, ele fica muito sozinho, ele não interage com os outros, ele não brinca. E aí a família muitas vezes acha que não, que é uma identificação inadequada da escola, enquanto na verdade o que acontece é que ali na escola ele está convivendo com pares, enquanto muitas vezes em casa ele está lidando mais, se relacionando mais com adulto que com criança da mesma idade. Então, esse déficit de comunicação não verbal e verbal
a dificuldade na reciprocidade social e a dificuldade de manter amizades. E aí, se você pegar o texto, a literatura, eles falam sempre assim, incapacidade de manter relações de amizade, ou não, eles vivem em outro mundo, eles não gostam de... Aí eu faço sempre uma analogia... Vive um mundo à parte, né? Assim, isso é tudo errado, né? Aí eu faço uma analogia que é o seguinte, a criança está numa escola, ela utiliza cadeira de rodas, é cadeirante, ela sai da escola, na frente da escola tem um semáforo, tem a faixa de pedestre, ela está ali parada com a cadeira, e a pergunta é, essa criança não levanta e não atravessa a rua andando porque ela não gosta de andar ou porque ela não consegue andar, certo? Então, acho que esse aqui é o olhar que a gente tem que começar a desenvolver para a questão das relações interpessoais da pessoa autista. Deixando claro, tem alguns que declaram que não gostam, certo? Que preferem ficar sozinhos. Sim. Mas a grande maioria tem dificuldade e precisa de alguma forma de ajuda para ser mediado para isso. Então esse é um ponto, né, com essas características. O segundo são com relação a comportamentos motores e comportamentos repetitivos. Então tem alguns que montam uma rotina e seguem sempre aquela rotina, e quando sai da rotina, eles meio que se desorganizam, certo? E não se sentem bem. Essa questão de organizar a rotina para que eles se sintam melhor, para que eles consigam controlar mais o dia deles e o andamento desse mundo em que eles estão, que para eles é percebido de forma diferente. Outra coisa que eles fazem, que alguns antes a gente chamava de estereotipia, mas agora se chama de STEAMs, né, que seria a abreviação de autoestimulação, são movimentos repetitivos que eles fazem, certo? Que podem ser os mais variados possíveis. Balançar o braço, pular na ponta do pé, aí pode ser tanto motor quanto sonoro. Tá? Então, alguns emitem sons, muito frequente é o i, enquanto está fazendo o movimento, o STEAM faz o i. E isso são movimentos que são característicos, né, em grande parte deles, e que é usado também para fazer diagnóstico. Outra característica de comportamento é que é muito comum entre eles o hiperfoco. O hiperfoco é quando eles têm um interesse gigantesco em algum tema. E esse tema é muito variável, ele pode ser desde matemática aplicada, como pode ser patati patatá, como pode ser origami, pode ser desenho animado, como pode ser tipo, os mais variados possíveis. Os hiperfocos normalmente não são os mesmos a vida toda, eles podem ir mudando, né? E tem uma autista que ela diz o seguinte, ela tenta explicar como é que é o hiperfoco para o autista. Ela diz assim, sabe aquela criança que ficou o ano inteiro esperando o presente de Natal? Aí chega no dia do Natal, ele ganha o presente. E aquela intensidade que ele brinca com aquele presente logo que ele ganhou naquele dia. Então, para eles, o hiperfoco, aquela sensação que aquela criança tem, dura dias, semanas, meses, anos, ou quiçá uma vida inteira, para o tema que é de interesse deles, né? E por fim, essas características já tem que se manifestar até os 3 anos de idade. Antes dos 3 anos de idade, elas já têm que aparecer. Então, se fala em diagnóstico clínico hoje, o diagnóstico clínico seria isso. Algumas ou várias dessas características, isso manifestando até os 3 anos de idade. É mais ou menos a característica, é assim que se faz o diagnóstico, que é um diagnóstico clínico por observação. E aí, Frank, no caso, existe uma classificação, né, que você falou que pode ser variável, né, a questão desses sinais, existe uma classificação para isso do autismo? Durante um tempo, foi usado leve, moderado e grave, que não se usa mais. Eu ouvia falar em grau, era grau. Em grau. O que classifica hoje é por nível de assistência. Ou seja, quanto de assistência aquela pessoa precisa. Então, aí são 3 níveis, né?
que precisa de pouquíssima assistência, precisa de uma quantidade razoável de assistência ou precisa de muita assistência, que seria nível 1, 2 e 3. O que acontece? Você tem pessoas autistas que são completamente verbais, certo? São independentes para algumas ou para várias coisas e que podem precisar de um suporte muito grande para pontos específicos, entendeu? Então, o leve, moderado e grave não cabe porque isso tem que ser relacionado a nível de assistência, ou seja, o quanto precisa de auxílio, né? Então, tem criança, adolescente, adulto, tem adulto autista na universidade, sem auxílio. Sim. Tem adulto autista na universidade com auxílio. Você tem criança na educação infantil sem auxílio, você tem criança na educação infantil com auxílio. Então, você tem as mais variadas manifestações, isso. Então, não existe existe um padrão geral de características, certo? Mas você não vai ter a repetição exatamente igual, ou seja, isso efetivamente não acontece. E aí, Frank, no caso, com relação à causa, né? Existe algo que explique quais são as teorias que existem a respeito, né, da causa do autismo? O que se sabe hoje se fala em causa neurobiológica, né? O que se sabe hoje é que é forte o componente genético, muito forte o componente genético, talvez seja o principal, talvez não, se acredita efetivamente que seja o principal, só que não é uma coisa tipo um gene, certo? Não tem uma relação assim, tem este gene ou esse grupo de genes e desenvolve, é feito o diagnóstico do autismo. São relacionados hoje ao autismo mais de 1000 genes, certo? Então você pode ter pessoas com a genética, você tem duas coisas, que é a genética e o fenótipo. O genótipo e o fenótipo. Genética é como é genética e o fenótipo é como expressa, certo? Então é um negócio tão intrincado que é assim, você pode ter duas pessoas com genética semelhante, em que uma expressa o autismo e outra não, certo? Como você pode ter pessoas com a genética completamente diferente e elas ambas expressando o autismo. Então não tem um negócio que é assim, o gene tal. Então quando tem uma mutação, a deleção, a microdeleção tal, que se vê no teste genético, faz diagnóstico de autismo. Não, o diagnóstico ele é clínico. E aí vem uma outra grande discussão que eu acho que sempre tem que ser falado, é que tem gente que prega autismo como doença, certo? Sim. E tem gente que está na busca da cura pelo autismo. Tá? E em 2021, terceiro milênio, nesse mundo que a gente vive, sinceramente isso eu não considero, como um monte de gente não considera cabível, né? A gente tem que entender que isso faz parte da neurodiversidade. São pessoas com características diferentes desse padrão comum que é dito ou esperado que seja o normal, e que é uma variação que a gente tem da espécie, como a gente tem outras dezenas de variações da espécie, né? Eu costumo falar muito que a gente vive numa sociedade que prega muito o padrão da normalidade, mas se essa sociedade, em todas as áreas dela, ela tivesse sob comando ou sob efeito da ação das pessoas comuns, a gente ia estar perdido, a gente não ia suportar viver nesse mundo. Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo de variação que a gente tem, a esquizofrenia. Se você acabar no mundo com os indivíduos esquizofrênicos, a nossa música, o nosso cinema, a nossa arte em geral, ela seria muito menos colorida e alegre do que ela é hoje, né? Ou talvez até ela provocaria muito menos reflexão do que ela provoca hoje. Então isso vale para todas as áreas. O que a gente precisa entender é que isso faz parte da neurodiversidade ou da diversidade humana e que, assim, as campanhas se falam em aceitação. Eu acho que aceitação é atraso.
entendeu? A gente tem que comemorar a diversidade, a gente não tem que aceitar a diversidade. Aí falando de diversidade humana em geral, qualquer esfera. A gente tem que comemorar que existam pessoas diferentes, que são diferentes, que seja em comportamento, em tipo físico, em dificuldades ou em vantagens, ou o que seja, né? Então a gente ainda está, tipo, do ponto de vista humano, eu considero que a gente ainda está na idade da pedra, né? Porque a gente fala assim, né? A gente precisa fazer campanha para que as pessoas sejam aceitas. Isso, o dia que a gente entender que isso é um absurdo, né? Que tipo, isso era para ter acontecido há 300 anos atrás, não agora, né? Mas tem muito lugar, tem muito país onde as coisas efetivamente têm avançado e acaba sendo como referência para a gente correr atrás e defender não defender, comemorar a neurodiversidade. Eu acho que um bate-papo como esse também ajuda, né, muitas pessoas a abrirem um pouco, né, a mente, né? O professor Ricardo até comentou aqui, excelente abordagem, estou aprendendo muito, porque às vezes as pessoas não discutem sobre isso e acabam comprando essa imagem, né? Eu fui fazer uma busca na internet antes da gente conversar e realmente a maioria das coisas que eu vi era abordando como um transtorno e falava um pouco se, será que o autismo tem cura? E aí, por exemplo, cura, a gente cura a doença, né? Realmente. Não, né? Então, assim, eu acho que aqui já é um primeiro passo para que as pessoas possam escutar, né? Da forma como deve ser tratado, né? E nada melhor que o pai, né, do Enzo, para falar com a gente, né, Frank? Aí, falando exatamente sobre isso, como é que você lida com isso? Porque eu acho que a maior parte das pessoas, né, principalmente quem não convive com alguém que tem autismo, talvez talvez nem perceba, né, assim, os termos que usa, né, essa questão do... E aí, como lidar? Como é que você faz? Como foi, né, desde o início? Você já tinha esse conhecimento ou você foi aprendendo realmente com ele, né? Gialane, é o seguinte, eu não fazia ideia, eu tinha visto o filme, tinha alguma coisa, então não tinha noção nenhuma. Então, só contar uma historinha para vocês entenderem o contexto. Então, o Enzo hoje ele tem 10 anos, ele ainda é não oralizado, ou seja, ele ainda não fala, ele usa comunicação alternativa, ele usa um sistema de comunicação que é o PECS. Depois eu vou pegar um rapidinho aqui para mostrar para vocês, que é uma comunicação por troca de figura. Ele monta as figurinhas, monta a frase, pede o que ele quer e tal. Ele ainda está em fase de alfabetização, ele precisa de muito auxílio para várias coisas, a gente tem que estar sempre de olho e tal. Beleza. Vou te contar um negócio que eu só conversei isso em família, assim, até gente que me conhece acho que nunca ouviu falando isso. Eu nunca programei nada na minha vida, ok? Jamais. Não porque eu não queira programar, é que não nasci com o gênio da programação, ok? Eu sou completamente... Eu me organizo no meu caos natural, ok? Então eu nunca tive aquele negócio assim, eu vou fazer graduação, depois eu vou trabalhar com não sei o quê. As coisas foram acontecendo, eu decidi 6 meses antes do vestibular, mudei de cidade, e foi para tudo. Eu fui estudar fora para fazer um pedaço de doutorado, mas eu tive amigos que era assim, o cara estava programado, ele sonhava estudar fora do país, ele realizou o sonho. Então quando as pessoas falavam assim, tipo, realizou seu sonho, eu falei, cara, eu nem sonhei com esse negócio, entendeu? Tipo, as coisas aconteceram, beleza. Só que eu tinha um negócio, eu nunca também pensei assim, vou ter filho, blá, blá, blá. Mas quando eu tive filho, eu pensei assim, eu vou ser um pai vou tentar ser um pai muito legal, muito diferente. Tudo que diferente meu filho quiser fazer ou quiser ser, ele vai ser e vai fazer, entendeu? Tipo, porque eu vejo, tipo, o filho quer ser artista, o cara quer que o filho seja engenheiro, não sei o que, tá. Aí nasce o Enzo, tudo certo. O diagnóstico dele foi com 2 anos e 3 meses. E aí você vê que, ali eu entendi que ele me colocava à prova. Já que você queria ser um pai diferente, vamos ver se você aguenta. Vamos ver se você sustenta, vamos ver até onde você vai, se você sustenta essa de ser um pai diferente. Então, beleza. Então aí começa. E aí quais são as grandes dificuldades? Primeiro, o pessoal da saúde é completamente despreparado para o tema. Você achar profissional bom em todas as áreas que estão, o que você precisa muito?
Você precisa de psicólogo para terapia, você precisa de fono, você precisa de educador físico, assim, você precisa de uma equipe multiprofissional para dar assistência, para ajudar a desenvolver cada vez mais. Então, o que você vê é que esse pessoal não é preparado. E aí eu faço autocrítica, né? Eu sou professor no curso de fisioterapia, eu olho para o curso de fisioterapia do qual eu faço parte e até então não tinha quase nada relacionado ao autismo, que tem 2% da população, entendeu? Então, ou seja, a gente replica o que a gente é treinado. Então, quando a gente não é treinado, a gente não sabe o que fazer. Isso em tudo na saúde. Só que aí você vai para a educação, e na educação é exatamente a mesma coisa. Então, você pega... E isso é uma mudança que a gente precisa fazer urgentemente. Se você pegar os cursos de licenciatura hoje, todas as licenciaturas, e você olhar qual é a carga horária que existe, que aborde efetivamente, temas relacionados à educação de pessoas com deficiência, é quase nada. Então é curso de 3.000 horas que tem uma disciplina de 60 horas, de 90 horas, no universo de 3.000. E essas pessoas são formadas, vão para a sala de aula, e na sala de aula elas talvez vão encontrar pessoas com os mais diferentes tipos de deficiência. E aí você tem outro problema, que é problema com relação ao pessoal da educação também não bem preparado. Sim. Outro caso que acontece é, por exemplo, discriminação, né? Isso é fato. Então, por exemplo, sou eu e a Júlia é a mãe do Enzo, a Júlia também é professora, também é fisioterapeuta, então a família, essa unidade, né? A família toda é maior, óbvio. Sou eu, a Júlia e o Enzo. Okay? A gente só tem o Enzo de filho. A gente vive numa cidade pequena, nós dois somos professores universitários, nós temos um nível de formação razoável, uma condição de vida bem razoável. Beleza, aí a gente vai numa escola, para matrícula. E você está fazendo a matrícula na escola, um questionário que você tem que responder do tempo de Moisés, entendeu? E chega no final, tudo certo, vaga garantida e tal, aí você fala, ó, ele é autista e vai precisar de auxílio. Ah, tá, beleza. Então a gente vai analisar o documento e depois a gente volta a entrar em contato com vocês. E a Júlia falou, não tem que analisar o documento, né? Eu só saio daqui com essa vaga, porque senão você vai arranjar uma confusão do tamanho do mundo aqui. Só que isso faz a gente pensar o quê? Que é o seguinte, se as pessoas conhecendo a gente, com o nível de informação e socioeconômico que a gente tem, eles foram capazes, eles tiveram a pachorra de tentar, você imagina para o que é mais comum. Você imagina para o que é mais comum. O mais comum é diagnóstico de autismo, separação dos pais, frequentemente o pai desaparece, a mãe está sozinha, essa mãe sozinha, com sobrecarga de trabalho, de cuidado e tudo, sofrendo porque um monte, e aí a gente tem que dizer qual é o sofrimento, o porquê do sofrimento, chega numa escola, onde ela era para ser abraçada e ela passa por isso. E todo mundo tem história dessa para contar. Sim. Então esse é um problema. Então quando as pessoas falam assim, tá, mas beleza, por causa da deficiência, o autismo é uma das deficiências, por causa da deficiência tem muito problema? Não, você não tem problema por causa da deficiência. Você tem problema por causa de uma sociedade atrasada, arcaica, misógina, discriminadora, entendeu? Esse é que é o problema. Porque o certo era o quê? Escola, preparada e abraçar, receber bem. Primeira coisa. Profissional da saúde preparado. Estado dá suporte de equipe para que todas as famílias tenham suporte de equipe para que todas as crianças possam desenvolver o máximo. Entendeu? Pessoa com deficiência não precisa de caridade. Pessoa com deficiência ela precisa de que todo mundo seja solidário na luta por uma construção de uma sociedade mais justa, onde todo mundo seja reconhecido como cidadão e que tenha direito. Porque quando a gente tem direito e é respeitado como cidadão, a gente não precisa de caridade. Ninguém precisa de caridade. E é o contrário, a gente precisa ainda de muita ação de caridade porque a gente tem a cidadania negada a todos, especialmente para as pessoas com deficiência. Especialmente, aí eu conto o seguinte, eu estudei na mesma escola, da primeira à oitava série, com a mesma turma. Se na minha turma tivesse alguém com deficiência, se eu tivesse um coleguinha com deficiência da
que na época era chamado de primeiro grau, né? Que hoje é ensino fundamental, No ensino fundamental, para mim, tudo que eu passei na idade adulta, eu estaria mais preparado. Verdade. Entendeu? Porque eu já estaria acostumado com a diversidade humana, já estaria... Só que todas as escolas que eu estudei, eu tento lembrar em que momento eu encontrei alguém, tinha algum colega com deficiência. Em turma minha nunca teve. Eu fiz curso superior, eu fiz o curso de fisioterapia no Paraná, só para dar uma ideia. A gente tinha 2 negros em 400 alunos, isso era anos 90. Entendeu? Você imagina a pessoa com deficiência. Né? Então, o que a gente precisa, a dificuldade toda que passa, então, tipo, quando eu vejo uma mãe que reclama, um pai que reclama, ou mesmo eu quando estou cansado, qualquer um que seja, e que eu vejo que as pessoas reclamam do autismo, não é a pessoa autista, não é autismo, não é nada disso. É uma sociedade desigual, injusta, que é negada a cidadania. Aí você pensa o seguinte, pensa comigo, você precisa de uma equipe multiprofissional para dar assistência. Imagina uma mãe sozinha, que trabalha, que não tem creche, ou tem creche pedaço do período de tempo que ela trabalha. Como? Como que a opinião dela vai ser igual à minha? Entendeu? De estar mais tranquilo, de poder conversar. Está um caos o tempo inteiro, está um caos, entendeu? Então, essa negação de direitos e de cidadania que é o que você mais precisa enfrentar. E tem um quadro ainda pior, que é quando fazem por você porque é por você, entendeu? E isso é ainda pior, porque isso tem que acontecer independente de quem seja. Porque não adianta acontecer para o meu filho. Tem que acontecer também para o meu filho, mas só para o meu filho não adianta, não vai resolver, entendeu? Então, acho que as grandes dificuldades são essas. Você aprende vivendo. Aí tem toda uma história que você traz de casa, da educação que você teve, tipo de não se dobrar nunca, de jogar duro, de defender direitos, de defender posição, de brigar pelo que você acredita, e aí vai tocando. E aí a Júlia é mais assim do que eu, então luta mais, briga mais por direito, defende mais, entendeu? Então... é isso que você acaba passando, mas assim, todo mundo tem uma história de que pediram para trocar o coleguinha de sala porque não quer ficar na sala, de tentar negar a matrícula, de não ser convidado para aniversário, de convidar para aniversário e ninguém ir. Não estou dizendo que eu tenha passado por tudo isso, mas estou dizendo que essas são histórias que são muito frequentes e é muito comum as pessoas passarem por isso. Né? Na verdade, isso que você comentou, né, que tem outras pessoas que acabam vivendo outra realidade. Eu conheço uma pessoa que aconteceu isso aí que você falou, assim, o marido deixou... A primeira coisa que aconteceu foi isso que você falou, porque o marido não soube lidar, não sei como, e ela ficou só e, assim, ela praticamente teve que... Porque aqui no Rio Grande do Norte, eu moro no interior do Rio Grande do Norte, né? Também não tem, em Mossoró, assim, não tem, né? Assistência, não tem equipe, não... E ela teve que ela dedicar a vida à filha, né? Integralmente, porque senão não haveria outra forma, né? Questão de assistência e tudo. E aí, é que nem você falou, muito difícil, né? Como é que a pessoa vai, né, lidar? Porque, no caso, você e sua esposa, vocês são parceiros e já tem uma vida diferente, né? Existe um padrão com a mulher que é tão covarde, né? Que é o machismo estrutural e tal, que frequentemente o cara separa, abandona, porque a culpa da criança estar como está é da mãe. A mãe ainda é culpada, entendeu? Ela é abandonada, ela fica sobrecarregada de trabalho, o cara some como se não tivesse filho, né? E com a justificativa, com a desculpa que a culpa ainda é que se a mulher não fosse desse jeito, que se ela não mimasse, que se ela não fizesse, e não é nada disso. Né? E aí, Frank, na verdade, quando foi para diagnosticar, né, o Enzo, como é que foi? Foi difícil? O pessoal conseguiu identificar? Como foi essa questão do diagnóstico dele, né, especificamente? A história do Enzo foi assim, ele tinha atraso da fala,
É assim, depois que ele teve o diagnóstico, quando eu olho para trás e começo a estudar, e eu olho para trás, eu e a Júlia Tudo olhamos faz para sentido, trás, né? sempre teve, entendeu? Sempre teve, fato. Já fazia os movimentos dele que ele corria, a gente achava que era ele tentar falar e não conseguia, ele fazia o movimentozinho do braço, andar na ponta do pé, pular. Tipo. Então, quando você olha, tem um diagnóstico, você olha para trás, pô, tipo, como é que eu não vi antes, entendeu? Sim. Só que assim, a Júlia é a filha mais nova. Eu não ajudei a criar de nenhum irmão meu porque eu fui um dos mais novos. Então, eu nunca fui acostumado a cuidar de criança, entendeu? Então, ele era o primeiro filho meu e dela, assim, a gente nunca, eu não tinha nenhuma referência de outra criança. Quer dizer, não tinha e continuo sem ter, entendeu? Tanto é que você me pergunta assim, como é que é ser pai do Enzo? Eu falei, eu só sei ser pai do Enzo, eu não sei como é que é ser pai de outra criança, eu nunca passei por isso, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, ele já tinha um atraso da fala, um pouco de atraso, já tinha atraso da fala, só que teve uma consulta de final de ano, a gente ia viajar de férias no final do ano, e tipo assim, vão levar para o pediatra dar uma olhada, dar uma geral e tal, e antes da gente viajar, beleza. E quando chegou nessa consulta, ele tem um pediatra super bom, chegou nessa consulta, ele fez tudo, entendeu? Ele ficou bravo, ele fez estereotipia pra caramba. Aí o pediatra bateu o olho, aí começou, falou, a gente precisa do neuropediatra para dar uma avaliada, porque pode ser que eu acho que ele está dentro do espectro autista. Tá, aí você toma um susto e tal, isso era, sei lá, no meio do final de dezembro. A neuro que indicaram para a gente só conseguiu para março, mas aí a gente estava em Florianópolis na época, que a minha esposa é de lá, a Júlia é de lá. A gente conseguiu um neuro lá, o cara avaliou, falou, bicho, eu vou pedir os exames, vai dar tudo normal, mas só para afastar qualquer outra possibilidade, mas ele está ele é autista. Né? E aí começa a você estudar, você ler e tal. E aí foi que eu e a Júlia, a gente estudando bastante, e aí começa a ida para a escola, que ele não ia para a escola ainda, ele foi diagnosticado com 2 anos e 3 meses, e aí eu resolvo, como eu vi que a pessoa tinha bastante dificuldade de entender como é que era na escola, eu e ela estudando, eu monto uma apresentação e faço um negócio que depois eu comecei a chamar de Conhecendo o Autismo, e aí eu fiz primeiro na escolinha dele, para os professores da escolinha, e aí depois, não vou ficar só nessa escola, e aí eu rodei, assim, a região toda aqui, eu rodei bastante falando sobre isso. Já tem uns 1 ano e pouco, ou 2 que eu não falo, uns 2 anos já, por causa da pandemia também, e também porque muitos autistas começaram a falar, e eu acho que o lugar de fala melhor é deles. Tipo, entre me escutar e escutá-los, é melhor escutá-los, entendeu? Porque, como eu digo, a minha fala aqui é fala de... Local de fala é de pai, né? Então, eu até falei com o Fernando, que foi o primeiro que me convidou para falar com vocês, eu falei, Fernando, eu vou tentar ver se os contatos que eu tenho, se eu consigo, tipo, um autista para falar para vocês, mas aí não deu por causa do tempo e tal. Sim, sim. Mas é E aí, isso. no caso, Frank, você comentou das dificuldades, né, que surgiram a partir da questão da escola e tudo. E aí, você disse que a sua esposa, ela é mais né, ser mais decisiva de não, vai... Como é que vocês fazem a questão da equipe? Como é que para poder fazer, né, o desenvolvimento? A questão da própria escola? Como é que vocês fazem para poder enfrentar essas dificuldades, né? Além dessa questão Não, da não. insistência, né? Assim, como é que vocês Ah, fizeram? não. Depois a coisa, tipo, nessa escola que a gente está, a coisa anda, a gente sempre precisa melhorar, 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 mas assim, o que tem que ficar claro para todo mundo, tipo, desde todos os pais, mas para todo mundo que é da educação e tal, é que assim, tem algumas falas que não cabem mais, certo? Do tipo, nós vamos preparar a equipe. Não, a equipe já tem que estar preparada. Ou a fala mais comum que é assim, não, a gente adoraria estar com o seu filho aqui, mas nossa escola não é preparada. Se não é preparada, fecha porque não é escola, porque ou é escola para todo mundo ou não pode ser chamado de escola. Então, aí a gente tem psico, fono que acompanha,
tem acompanhamento ainda de nutricionista, agora está voltando com psicopedagogo e tenta relacionar isso com a escola. Não necessariamente essa relação é uma relação que ande do jeito que a gente gostaria que andasse, mas assim que a gente faz. Ele estuda bastante, quer dizer, ele tem muita atividade que ele faz, ele tem mais tempo de estudo que talvez eu com 20 anos de idade. E é assim, mas o que a gente tenta, no começo a gente fica muito pilhado, assim, sabe? De ele ter que fazer muita coisa. A gente está numa fase agora que é o seguinte, ele tem que viver bem, cara. Ele tem que ser, ele é criança, ele tem 10 anos, ele tem que curtir de 10 anos e para a gente, assim, se eu acho que se tivesse que falar o grande negócio para a gente, o que a gente espera, o que a gente tenta todos os dias é dar para ele todas as ferramentas possíveis para que ele possa explorar o máximo possível o potencial humano dele. Qual é esse potencial? Aonde ele vai chegar? Com o passar do tempo a gente vai ver. Mas é preciso que ele faça isso curtindo a vida, entendeu? Não dá para ser uma estratégia de educação que seja baseada em punição, que seja baseada, ou seja, que ele não curta, entendeu? Por mais que digam isso é cientificamente comprovado, isso chega uma hora que tipo é uma criança de 10 anos, assim. É uma criança de 8, de 5, acho que é isso que tem que ser pensado. Então, eu acho que o nosso grande papel é tipo tentar dar para ele todas as ferramentas e como cidadão tentar lutar para que essa comunidade que a gente vive, essa sociedade que a gente está, fique um pouco melhor, para que todas as pessoas possam ter as mesmas oportunidades. Né? Tentaram convencer para a gente que isso é impossível, mas isso não é impossível, tem que ser desse jeito, a gente não pode desistir de tentar fazer assim. Acho que esse é que é o grande negócio, assim. Perfeito, Frank. Tem algumas perguntas aqui que eu anotei, viu? Eu estava baixando aqui o olho, que eu estou anotando aqui no computador para não perder. Né? Teve alguns comentários, né? A Lu, ela falou que demorou muitos anos para entender que a irmã dela queria ir no banheiro, né? Fazer número 2, naquele momento que você estava falando sobre, né? Os sinais que são diferentes, a comunicação é diferente, mas ela acontece, né? A gente aqui não entende. A Odete, ela falou que o neto dela fala com os olhos, né? Tem muita conexão, que o neto dela se sente seguro com a rotina, que você falou, né, que eles criam, né? Deixa eu só fazer um comentário que a Luciana comentou aí da irmã dela. Sim, do banheiro. Um abraço, Luciana. Luciana lá de Vitória, de La Velha. Que é o seguinte, hoje se considera que tem, para cada nascido vivo, você tem, para cada 50, você tem uma criança autista, e a relação entre meninos e meninas é tipo 4 a 5 vezes mais comum em menino do que em menina. O que se sabe que só acontece isso porque mulher é subdiagnosticada, ok? Isso entra na conta de todo o sistema que a gente tem, onde tudo para a mulher fica mais difícil. Então, pode ser que exista uma causa biológica para que tipo, a mulher consiga, nas meninas não seja tão evidente, mas muito provavelmente é uma questão social mesmo. E essa diferença de número de diagnósticos certamente é por pouco diagnóstico em mulheres, né? E não porque efetivamente seja muito mais comum em homens do que em mulheres, porque não tem nenhuma prova disso, que não seja uma possibilidade de que é por menos diagnóstico em mulher do que em homem, né? Desculpa, é que eu lembrei de falar isso, eu queria ter comentado. Pode acrescentar mais informação. A Odete pediu para perguntar para você, Frank, sobre as conquistas, né, e os direitos da questão dos autistas, né? Já houveram conquistas, assim? Como é que está essa questão dos direitos? As grandes conquistas foram... primeiro é o seguinte, né? A gente tem que lembrar que o Brasil passou a ser signatário dos direitos humanos na ONU há 15 anos atrás. Ainda era na época do governo Lula ainda. Em 2013, foi final de dezembro de 2013, se eu não me engano, governo da Dilma ainda,
saiu a lei que considerava o autismo uma deficiência. Isso é de extrema importância, primeiro porque era preciso reconhecer que é uma deficiência. E segundo porque aí a pessoa autista passa a ter vários direitos por ser uma pessoa com deficiência. Os mais variados possíveis aí, mas vamos supor, tipo, não paga a redução do pagamento de imposto para aquisição de carro, garantia de matrícula em escola, que era um negócio que a gente achava que não ia precisar se preocupar mais e tal. E agora a gente vê que o governo está tentando simplesmente acabar com todos os direitos que foram adquiridos pelas minorias. Na verdade, você imagina, não sei como você se sentiu quando você ouviu, mas eu vou te contar como me senti quando eu vi um cara, candidato a presidente da República, ter a pachorra de ir para a televisão e falar: as minorias vão ter que se curvar às maiorias. Eu como minoria, eu como tendo um filho que é minoria e por isso fazendo parte de minoria, escutar isso e ver isso depois continuar a ser eleito presidente e executar tudo que está executando, é um negócio assustador. Então você tem que lutar todos os dias. E aí tem algumas outras, tipo legislação, pelo menos para servidor público, que pode ter redução de carga horária sem redução de salário para filho com deficiência. Ou seja, na verdade não especificamente para autista, né? É para pessoa com deficiência. E por isso que é muito importante que a mobilização seja sempre para todos, ou seja, sempre pensando na pessoa com deficiência. E não eu brigar para o meu nicho, entendeu? Tipo, a minha preocupação a minha causa autista, entendeu? A da pessoa com deficiência física eu não me preocupo. Não, isso não cabe. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma minoria ali, sabe? Sob a ação, sobre os mesmos efeitos aí que a gente tem. Certo. A Odete também, né, comentou que os autistas, eles fazem parte do grupo dos invisíveis, né? Não existem políticas públicas para esse grupo, né? E aí, infelizmente, entra nessa questão que você estava comentando, né, Frank? Só de pegar todo mundo que está na live aqui e pensar o seguinte: na sua escola, onde você estudou, onde você trabalha e nos meios, nos locais onde você vai, com que frequência você encontra pessoa com deficiência? Aí, a invisibilidade é uma estratégia, né? É uma estratégia de aliviamento social, então tenta torná-los invisíveis. Por isso que uma pessoa com deficiência ir para a rua é um ato político, certo? Ter voz é um ato político. Estar dentro da escola é um ato político. Então, por exemplo, quando você tem a história daquela garotinha negra que nos anos 50 ou 60 nos Estados Unidos teve que ir para a escola escoltada, aquele ato dela foi um super ato político. Beleza? A criança, o adolescente, o adulto que vai com deficiência, que vai para a universidade ou que vai para a escola, onde for, ele não... Pode ser que a maioria não sabe, mas é um baita de um ato político, entendeu? E tem que estar presente, tem que sair, porque assim, ó, a barreira arquitetônica é uma forma de afastar, de invisibilizar, são todas... A única coisa que eu acho que a gente não pode aceitar é que isso ocorra por um acaso. Isso não é acaso. Isso é tudo pensado. Certo? A barreira arquitetônica ela é pensada. Porque não se pensa, quer dizer, não querem tirar a barreira arquitetônica. O acesso ao ônibus, ou tentar cortar direito, tudo isso é uma forma de invisibilizar. Tipo, esteticamente não é considerado bonito, porque não está dentro do padrão comum, certo? E que o esteticamente não está dentro do bonito, a gente tem que esconder, tornar invisível. E aí é uma luta por visibilidade, né? Luta por direito é luta por visibilidade, direito à voz, cidadania, né? É verdade. Aí o Luiz, ele perguntou aqui, Luiz Guilherme, sobre o método de comunicação por desenhos, que você comentou aí do Enzo. Se você poderia falar. Me dá 15 segundos. Sim, sim. Vamos esperar o desenho de Enzo para a gente entender um pouquinho melhor sobre a questão da comunicação por desenhos.
Não. Existe uma variedade enorme, esse é um deles, ok? Ele tem essa pastinha aqui, que ele anda com ela pendurada, chama PEX, que é a sigla em inglês para comunicação por troca de figuras. E aqui ele tem várias figurinhas, ok? Ah, entendi. E aí ele vem, eu vou te falar uma que ele pede sempre, ele vem e põe aqui, ok? Aí ele monta, ele tira e ele tem que me entregar. Aí ele me entrega assim, mostrando para mim, né? Aliás, ele me entrega e eu viro para ele. Quando eu viro para ele, ele tem que apontar. Então, quando ele aponta, eu falo, eu quero bala de goma. Ok. Se sim, sim, se não, não, e aí toca em frente. E aí o que você tem que treinar é para usar cada vez mais uma variedade cada vez maior. Uma variedade maior de formatos, Por exemplo, ele pede muito as coisas que ele precisa, entendeu? Agora que ele já começa a responder pra gente assim, tá com dor? Ele fala assim, onde é que é a dor? Ele pega o desenhozinho e mostra. A gente precisa, tipo, eu vejo, eu sinto, que não seja só pedidos, mas isso é com o tempo. Mas isso tem, tipo, tem modelo em aplicativo que vai juntando e fala, tem uma série de coisas. E tem os que escrevem, né? Quem escreve, quem é não verbal, mas escreve ou digita, faz a comunicação digitando. Então essa é só uma das formas da comunicação alternativa. E aí você quer saber uma outra coisa que é absurda? Os cursos de graduação em fonoaudiologia no Brasil, na maioria deles, não tem disciplinas relacionadas à comunicação alternativa. Nossa, não sabia. É por isso que a gente fala a questão, como é que está o pessoal da saúde? Tipo de formação, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que é fonoaudiólogo, que é formado em uma importante universidade aqui do Rio Grande do Sul. Ele fala, cara, minha graduação inteira eu não tive comunicação alternativa. Entendeu? É verdade. Porque não adianta achar que fala é a única forma de comunicação, porque aproximadamente 25% das pessoas autistas não serão oralizadas, ou seja, eles não vão falar. Né? Muito interessante. Muito legal aí a forma aí de comunicar. E como você falou, né, tem várias formas, né? Não só essa aí, né? Muito legal. Gente, a Cecília, ela fez um comentário aqui incrível, né? Que quando temos uma criança com autismo na família, começamos a ver as coisas por outro ângulo, nos colocamos no lugar da criança e também nos preparamos para lidar com cada fase, né? Porque muitas vezes também é algo novo, né, para a família, né? A família vai começar a estudar aquilo ali naquele momento, né? Às vezes as pessoas não têm tanta informação. E aí, olha só, tão interessante. O tempo para mim voou, né? Já vamos dar aqui. Já vai dar 21 horas, né? 9 horas, o fim da nossa live. Né? Então, assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação em nome do Grupo Cristão Mãos de Luz, tá? Aprendi muito, aprendi quando a gente conversou antes, aprendi agora e vou buscar aprender mais sobre o tema, né? Acho que esclareceu muitas coisas. Eu queria também agradecer as pessoas que estão assistindo a gente no ao vivo, né? Eu acho que vai ficar gravada a live, aí outras pessoas podem assistir e divulgar para que passe a informação, né? Com a maior parte de pessoas. E aí aproveitar também, pessoal, para falar para vocês, né? Que nós do Grupo Cristão Mãos de Luz, a gente agora abriu, né? Iniciou uma nova campanha aí, né? Para ajudar, a campanha para ajudar o pessoal, os presidiários, né? Nós vamos fazer coleta de livros, né, para aquela questão de redução de pena, né, ajudar com a reinserção, né, da pessoa, né, na sociedade, tá? Então, quem tiver aí como doar livros, né, paradidáticos, livros de autoajuda, tem os livros certinhos que servem para a gente poder fazer essa campanha. Entre no nosso Instagram, dê uma olhadinha no que a gente está propondo, tá? Tem os pontos de coleta em Fortaleza, aqui em Mossoró pode falar comigo que eu viabilizo a pegar esses livros. E aí, Frank, para finalizar, que quem vai finalizar é você, né? Agradecer mais uma vez em nome do grupo, eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Para as pessoas que vão assistir a live, né? Para as pessoas que têm um autista na família ou que não tem, em geral, uma mensagem final.
e agradecer a sua participação. Muito obrigada, viu? Estou olhando as anotações aqui, se eu tinha esquecido de falar alguma coisa, tinha mais um monte de coisa, mas beleza. Não, eu primeiro quero agradecer a vocês e parabenizar pelo trabalho, agradecer essa possibilidade de trocar uma ideia. Dizer o seguinte, a gente, se você quer ajudar mesmo, de verdade, você tem que participar da defesa da causa das pessoas com deficiência. Essa é a melhor forma de ajuda. E você pode ajudar com um comportamento simples. Por exemplo, primeiro, não chamar a pessoa com deficiência de pessoa especial. Pessoa com deficiência. Buscar se informar sobre qual a terminologia correta de usar já é um primeiro grande passo para ajudar. E nada melhor do que você perguntar às pessoas. Entendeu? Então, assim, se eu não sei como eu me refiro a pessoas, por exemplo, do grupo LGBT, a melhor coisa que eu posso fazer é perguntar para a pessoa do grupo LGBT como é que eu devo me manifestar. Ele, é ela, é cis, é trans, certo? É exatamente a mesma coisa. Então, se preocupar com coisas simples, com terminologia, qual é a forma, qual a fala adequada de se referir, procurar sempre ajudar na defesa da causa. Então, isso vai desde o voto que você dá, que você não pode votar em quem fala que vai ser contra a minoria achando que a vida de minoria vai melhorar. Não, não vai melhorar a vida de minoria. Você não pode votar em quem, certo? Em quem não defende direito. Então, assim, é no voto, é no comportamento, é na forma como você fala. E outra, você não acha absurdo que seu filho estude numa escola que não tem pessoa com deficiência? Tinha que achar absurdo. Porque seu filho, porque eu penso assim, o Enzo estuda na escola, agora está afastado por causa da pandemia, a turminha dele, os grandes beneficiados dele na escola é a turminha dele. Porque essa turminha, se um dia eles tiverem adultos, tiverem filho com algum tipo de deficiência, eles vão lembrar que eles tiveram um amiguinho, que a família fazia assim, que eles aprenderam a usar PEX com o amiguinho, que o amiguinho fazia não sei. Se eu tivesse passado isso com 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, obviamente eu seria um ser humano muito melhor. Então talvez seja hora da gente cobrar, da gente mudar o comportamento. Engraçado, pô, só tem branco do cabelo liso e ninguém com deficiência nessa escola. É esse mundo que eu quero para o meu filho? Tipo, essa escola é uma escola que vai formar o meu filho do jeito que eu espero que ele precise ser formado. Então acho que são coisas assim, no cotidiano, no dia a dia. E sempre defender, sempre tentar acompanhar, sempre defender as causas e lembrar que não se... mais uma vez, né? A caridade, entre caridade e solidariedade, a gente precisa ser solidário para que um dia não se precise de caridade. E a atuação solidária é isso, você está junto nos grandes temas, nas grandes lutas, e você faz isso no dia a dia, muitas vezes, sem nenhum esforço que não seja um esforço intelectual simples de querer tornar o mundo melhor para o outro, para você e para os que virão depois. Então, acho que a gente tem que pensar muito assim, eu penso muito nisso, que é por gratidão para os que no passado lutaram, para que a gente tenha o que a gente tem hoje, por responsabilidade com os que virão no futuro, é que eu faço o que eu faço, entendeu? Em qualquer coisa das minhas ações no dia a dia. É isso. Exatamente. Agradecer, Perfeito. abração. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Um grande beijo. E acompanhe a gente nas redes sociais. Frank, foi maravilhoso. Obrigada mesmo, tá? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.